Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras. E como de praxe, agradecer primeiramente ao Pai da Vida pela oportunidade, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e aos Espíritos queridos que nos auxiliam na preparação e na elaboração desses estudos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje, agora e sempre. Bom, vamos então dar sequência ao estudo do Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas de Paulo. Vamos ver hoje qual capítulo nós vamos estudar. Filipenses 1:30. O que nos diz Filipenses 1:30? Nos diz Paulo: empenhados no mesmo combate em que me viste empenhado, e em que, como sabeis, me empenho ainda agora. E aí, o Emmanuel vem nos trazer, um esclarecimento a respeito desse pedacinho, e ele coloca para nós: combate interior. Em plena juventude, nos diz Emmanuel, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posições para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Esse era Saulo, né? Saulo de Tarso, na época. É um ícone do povo judeu. Ele era alguém, meus irmãos, que acreditava nas verdades que professava. E era um estudioso da Torá, conhecedor fantástico da Torá, a lei mosaica na época, E crente também que aquela lei, no caso da Torá, era uma lei imutável para si e para o seu povo. Não existiria nada, que até então era o que estava em voga, por assim dizer, entre os judeus. Então, quer dizer, para Saulo, o mundo interior dele estava definido e as suas atitudes exteriorizavam essas convicções. As convicções dele eram, ele tinha certeza daquilo. Por vezes nós combatemos ou criticamos ou fazemos algum comentário a respeito de convicção de alguém. Poxa, se a pessoa tem aquela convicção no íntimo dela, aquilo para ele é verdade, nós temos que respeitar, né? É isso que a doutrina espírita nos ensina. E Saulo, para aquela época, ele tinha essa convicção de que ele estava certo, de que a lei da Torá era aquela e que tinha que ser cumprida e acabou. Não tinha, por onde. Como diz o Emmanuel aqui, ele perseguiu, colocou amigos respeitáveis em situações difíceis, multiplicou o adversário por onde ele passava. Por quê? Porque, frente a essa convicção que ele tinha, surgiu Jesus ensinando, a boa nova. Enquanto a Torá dizia que era olho por olho, dente por dente, Jesus veio trazer o quê? Não faças aos outros o que não gostaria que fizesse a você. Aí, na visão de Saulo, aquilo contradizia totalmente a lei, a Torá. Então ele viu ali, em Jesus e nos seus seguidores, um inimigo, porque afinal de contas ia contra as convicções que ele tinha. Nós espíritas, quando vem alguém falar que esse negócio de reencarnação é bobagem, isso não existe, a gente fica chateado, não fica? Embora que a gente não tenha a mesma atitude que Saulo tinha na época, mas a gente se chateia e fala, poxa, mas a reencarnação é uma coisa já provada, aí vem gente
questionar. É a mesma situação, embora em épocas diferentes, né? Nós também não ficamos confortáveis, por assim dizer, quando alguém questiona algum dos pontos da doutrina que professamos. E Saulo, nessa época, né, ele tinha essa convicção. Né? Para ele mudar essa convicção, precisou de um episódio fantástico que nós vamos ver daqui para frente. Né? Que Emmanuel veio nos trazer. Vamos lá ver? Diz Emmanuel, surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o Espírito. Convoca quem? Saulo. Convoca o Espírito a outro gênero de batalha, ou seja, a batalha consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Aqui ele já, Emmanuel já coloca como Paulo, né? Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o que caracterizava nos tempos de cegueira. Ele é apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Então nós vemos que, para que Saulo, toda aquela convicção, toda aquela, como se diz, aquela postura firme que ele tinha como, né, um dos grandes estudiosos da Torá e defensor da Torá entre os judeus, para ele mudar foi preciso né, uma reviravolta muito grande. Quem fez essa reviravolta? O próprio Cristo. Né? Nós sabemos da história na entrada de Damasco. Quem o Cristo usou? Um instrumento chamado Ananias. Também nós conhecemos a história. Então, para que, como se diz, Saulo não que abandonasse, mas que ele refletisse e amadurecesse sobre as suas convicções, foi necessário lhe mostrar uma outra realidade. Né? Então nós percebemos que quando Jesus busca Saulo no deserto, para que ele se torne Paulo, né? Ou seja, o vaso escolhido, aquele que levaria o evangelho para além das muralhas do povo hebreu, e nós percebemos que naquele momento abre um novo horizonte para o Saulo, que agora já não é mais Saulo, é Paulo. Né? Quando ele mergulha nos ensinamentos de Ananias, de Pedro e dos outros apóstolos, ele começa a compreender e a praticar o amor crístico. E aí ele se torna, deixa de ser perseguidor dos cristãos e passa a ser apóstolos junto com os outros companheiros que o acolheram. Então, só que aí perguntamos, mas e aquilo que ele adquiriu em matéria de conhecimento, estudando a Torá, conhecia nos mínimos detalhes, foi perdido? Não, não foi perdido. Ele utilizou no trabalho do Cristo, a favor do trabalho do Cristo. Vamos colocar aqui um paralelo para nós espíritas. Até 1857, antes da codificação, existia o espiritismo? Claro que existia, mas não era codificado. Tinha manifestação mediúnica desde que o mundo é mundo. Né? Nós vemos várias, no Evangelho, várias manifestações mediúnicas, inclusive no Antigo Testamento tem muito. Só que não existia nada que nos mostrasse ali, na realidade, como se diz, palpável, algo que nos convencesse de que os espíritos existem. O que aconteceu conosco? Da mesma forma que Jesus surgiu no deserto para ajudar no amadurecimento de Saulo para Paulo, surgiu Kardec em 1857. Nós sabemos disso. Através da codificação,
veio nos trazer o que? A prova cabal de que somos seres vindo de lá para cá. Somos seres inteligentes da criação. A mediunidade existe, a reencarnação existe, e foi começando a nos provar por A e mais B. Então, muito de nós que hoje somos espíritas, com toda certeza, naquela época já estávamos reencarnados, ou no planeta Terra, ou em alguma outra escola, e a nossa convicção não era espírita. Nós tínhamos outra convicção, talvez muito de nós, convicções católicas ou convicções protestantes. E defendíamos com unhas e dentes, talvez até nesta encarnação. Defendíamos aquela filosofia, até que o Espiritismo veio nos trazer, através do Pentateuco kardeciano, né, a elucidação do Evangelho nas suas leis morais e nos provar, através dos vários fenômenos que nós sabemos que estuda o Espiritismo, desculpe, desde o seu início, do seu primórdio, das mesas girantes, das irmãs Fox, né, e por aí vai. Dos grandes nomes que antecederam, né, antecederam Kardec, o qual ele estudou, né, o método de Pestalozzi, os grandes doutores, estudiosos do magnetismo, né, Franz Anton Mesmer, e por aí vai. Então, quando nos provaram, em 1857 para cá, através do Pentateuco e mais as obras complementares, aí temos o grande, nosso querido Chico, que me trouxe mais de 400 obras, provando por A e mais B que realmente o espírito sobrevive à matéria e que ele se comunica, tem a possibilidade de comunicar, tanto que nós temos casos, inclusive aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de uma carta psicografada por Chico foi usada num tribunal e livrou um rapaz que estava sendo acusado de homicídio, dizendo que tinha acontecido era um acidente, e aquele que desencarnou, através do Chico, escreveu que aquele cidadão não tinha culpa. Ele foi absolvido por um júri. Então, quando veio para nós espíritas a codificação, é semelhante ao que veio para Paulo lá na entrada de Damasco. Ele recebeu Jesus. Nós recebemos Jesus através dos Espíritos, do Espírito de verdade, que nos trouxe a codificação. E a partir desse momento, desse amadurecimento que recebemos através da codificação espírita, até hoje, Paulo, como diz aqui o Emmanuel, sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho. É açoitado, apedrejado, incompreendido, que os espíritas são até hoje, embora se passaram mais de 160 anos. Quando se fala que sou espírita, muitas pessoas ainda, muitos corações nos olham meio atravessados, né? Porque vinculam o espiritismo com outras religiões também que usam a mediunidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós continuamos sendo assim, como se diz, não tão igual a Saulo, igual a Paulo, né? Mas apedrejado de uma outra forma, né? No silêncio, né? Com os comentários. Mas o nosso amadurecimento com o conhecimento da filosofia espírita, através de Kardec e das obras complementares, André Luiz, Emmanuel e muitos outros, né? Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e por aí vai, nós começamos a entender, né, que nós não somos donos da verdade. Mas até que se apareça algo contrário, nós vamos ficar com os ensinamentos de Jesus e explicado com detalhes pelos espíritos através da codificação, ou seja, a árvore se conhece pelo fruto. E o fruto do espiritismo está nos mostrando até agora que, por enquanto, pelo menos até agora, se nós estamos trilhando junto com Kardec e Jesus, nosso modelo e guia, até que se prove contrário, né, nós vamos continuar sendo espíritas. Vamos ver o que Emmanuel continua a nos dizer? E ele encerra nos dizendo: se ainda não combates contigo mesmo, ou seja, a maior briga que nós temos é conosco, né?
Dia virá que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Escapar do quê? Desse amadurecimento espiritual que a gente vem falando nesses nossos estudos. Todos nós, embora cada qual na sua marcha, na sua velocidade, por assim dizer, nós estamos a caminho do amadurecimento, um pouquinho menos, outro um pouquinho mais rápido, mas todos vamos amadurecendo gradativamente. Porque Deus não tem pressa. Nós temos a eternidade pela frente. E esse nosso amadurecimento vai chegar mais cedo ou mais tarde. E nós vamos ter também nas mãos, e como estamos tendo já nas mãos, companheiros que o Cristo disponibiliza, como disponibilizou Ananias para auxiliar Saulo. Nós temos nossos mentores, nossos anjos guardiões, nós temos os nossos amigos espirituais desencarnados, nós temos nossos amigos, os corações queridos encarnados, que nos auxilia também. Para quê? Para que nós entendamos que temos que ser cada vez mais fraternos. Porque esse amadurecimento ele é inexorável, não tem como voltar atrás. Só que tem um detalhe, o nosso combate, esse amadurecimento, esse combate nosso é íntimo. E as armas que nós temos são pessoais. Forjada onde? Nas experiências do Espírito através das reencarnações. Então, muitas vezes, nós queremos cobrar de determinados companheiros. Poxa, fulano é assim, assim, assim. Calma, ele não chegou ainda no patamar que você chegou. Muitas vezes, a visão daquele nosso irmão, pelo prisma que ele enxerga o seu desafio, é diferente do nosso. Nós temos que entender isso e ajudá-lo, no caso, a se melhorar. Se nós não podemos ajudá-lo, então não vamos atrapalhar. Não é verdade? E esses nossos combates interiores sempre existiram e sempre vão existir até atingirmos a perfeição. Então, qual que é a proposta de Emmanuel, nesse último parágrafo? Que tenhamos a humildade, a paciência suficiente, né? Para entender os nossos momentos da vida sem antecipar a tempestade ou calmarias desnecessárias. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus, na Boa Nova, e já era lá na época de Saulo, só que ele não estava ainda destrinchado como nós temos hoje no Evangelho segundo o Espiritismo das Leis Morais, e temos oportunidade de estudar com esclarecimento fantástico do Espírito como Emmanuel, que nos traz nesses detalhes, pequenos detalhes, né, essas coisas que a gente não conseguia enxergar, né, por trás de um simples parágrafo. O Emmanuel consegue nos elucidar. Aí nos traz à baila o seguinte: nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós estamos caminhando a passo, lado a lado, com todos os nossos irmãos, sejam cristãos, sejam muçulmanos, sejam budistas, não importa. Nós estamos caminhando porque, afinal de contas, não podemos jamais, nessa nossa caminhada de amadurecimento espiritual, esquecer da frase que Jesus deixou no Evangelho: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então, os espíritos que estão no planeta, sobre o governador excelso, que é Jesus Cristo, não se perderão. Pode se atrasar um pouquinho para chegar, mas todos chegarão no objetivo final traçado pelo Pai da vida. Deu nossos horários, meus irmãos queridos. Mais uma vez fica essa pequenina lição de Emmanuel. Obrigado pela paciência. Até a próxima quarta. Um beijo no coração de todos vocês. Que Jesus os abençoe e os ampare.